Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então, eu estou aqui com a doutora Carolina Martins, que é neurocirurgiã e especialista e anatomista, né? E eu queria fazer algumas perguntas, primeiro relacionado ao congresso que a gente está, sobre a importância da anatomia para a cefaleia e para a intervenção neurocirúrgica e como é que a senhora vê esse papel, né, da anatomia no procedimento, no tratamento da dor de cabeça. Na verdade, Raíssa, eu penso que a anatomia é pré-condição para a gente fazer qualquer coisa em medicina. Não só na parte cirúrgica, mas na parte clínica. Se a gente entende a anatomia em detalhe, a gente consegue se aprofundar no entendimento da doença e a gente consegue tratar o paciente com um embasamento mais apropriado e a gente consegue entender até quando a complicação acontece. Então, não só na cefaleia, mas em qualquer âmbito médico, entender a anatomia na profundidade faz diferença. Perfeito. E a gente vê isso na nossa prática cirúrgica, e eu acho que não só para tratar, mas também para fazer ciência, né? Quando a gente entende a anatomia, a gente entende o conceito da doença e até para a gente pensar em novas intervenções para aquele paciente. Então, é fantástico, ainda mais quando a gente opera com um anatomista, a gente vê a diferença, né, no resultado e também no conhecimento. E eu queria saber, a senhora como mulher nordestina, né, representante da minha terra, como foi que surgiu esse desejo pela neurocirurgia? Teve algum momento que houve essa virada de chave, aquele momento harajuca que você diz assim, nossa, agora eu quero neurocirurgia, ou foi uma coisa mais lenta? Minha história com a neurocirurgia começou em casa. Na verdade, minha irmã é neurologista e ela foi me aproximando desse campo, o que é uma interação muito importante, né, Raíssa? A neurologia e a neurocirurgia são complementares, um não trabalha sem o outro e o outro trabalha melhor com o um. Então, minha irmã foi me aproximando do campo e eu me encantei quando vi o cérebro. Né? Depois que a gente é exposto a isso e a gente entende que neurocirurgia é um cérebro operando outro cérebro, é um chamado irresistível. Então, minha história começou desse ponto. Fantástico. E outra coisa que eu queria saber, se a senhora teve alguma inspiração, alguma mulher que me inspirou para fazer neurocirurgia especificamente, a senhora se apaixonou pela área, mas eu vejo muito em mim, por exemplo, né, quando eu me apaixonei, eu pensava em fazer neurocirurgia desde o ensino médio, eu digo que eu nem sabia o que era neurocirurgia, né, eu pensava em algo. Mas eu acho que o poder da representatividade nos inspira e nos faz continuar. E a gente acaba buscando muito isso. E eu queria saber, tem alguma mulher que fez esse papel para a senhora, que a senhora disse assim, nossa, eu olhei ali, aquela admiração me guiou? Na verdade, na trajetória da gente, a gente se inspira em várias pessoas, e não somente nas mulheres, né? A gente procura as pessoas que fazem diferença no campo, e como as mulheres não conseguem estar em lugar nenhum sem fazer uma diferença no campo, é inevitável que a gente olhe para as mulheres. Eu tive imensos modelos de ação, e não só médicas, né, na enfermagem, nas clínicas associadas, né, fisioterapeutas e neurocirurgiãs, né, trabalhando junto, que a gente via a capacidade de lidar com a vida de casa, filhos e a carreira. Então, isso é muito inspirador, isso marca a gente escolhe os modelos que a gente quer se identificar. E certamente, né, várias dessas mulheres me inspiraram. E eu também queria lhe perguntar assim, como a senhora se vê também inspirando outras mulheres. Tem até uma frase que eu vi que foi do Dr. Owen, né, neurocirurgião, ele colocou em uma apresentação que era: não basta operar e ensinar, é preciso inspirar. E eu acredito muito nisso, porque quando alguém chega até se dizendo, se inspirou a mim, pelo amor de Deus, né? Eu brinco, não é possível. Eu tenho algumas mulheres para lhe apresentar, você vai ver. Mas eu lembro muito do meu passado nisso, como eu disse, né? Para mim é uma grande inspiração. Então, lá quando eu era estudante, às vezes a gente vê que aquilo é possível, né? E aquilo nos marca. E eu queria saber da senhora como é que a senhora se vê nesse papel, né? Por mais que a senhora não admita tanto, a senhora exerce esse papel e muda a vida de tantas pessoas ali, simplesmente por estar presente em certos lugares, por ter alcançado lugares que são tão sonhados por nós e nos representar. Como é que a senhora se sente nesse papel?
Eu entendo quando você disse, quando as pessoas falam que você inspira, né? Isso, você se retrai em um primeiro momento, porque é uma responsabilidade. Quando a gente assume uma posição, e especialmente quando a gente se torna professor, a gente precisa entender que a gente está tocando outras pessoas, de que modo a gente está tocando. Eu sempre me preocupei muito em ser um exemplo ético. Na nossa profissão é necessário fazer escolhas adequadas, a gente está lidando com a saúde de outras pessoas. Então isso sempre foi, para mim, uma preocupação, e eu sempre procurei os modelos dessas atitudes, homens ou mulheres. Nesse sentido, eu me preocupo como o meu exemplo dentro da minha profissão pode, né, inspirar o cuidado e o zelo pela ética. Particularmente nesse tempo que a gente vive, né, de decisões tão rápidas. As decisões são tão rápidas que essa avaliação, esse julgamento só é feito depois, em retrospecto. Então eu tento mostrar que é necessário, as oportunidades existem, elas estão para serem utilizadas, né? A gente quer muito várias coisas, mas a gente tem que sempre pensar até que ponto a gente está sendo ético e a gente está sendo médico, né? Antes de tudo, a gente é médico. Então eu tinha sempre tive esse pensamento, né, por trás das minhas atuações profissionais. Perfeito. E outra pergunta, quando a gente está falando aqui muito do Nordeste, né, da sociedade nordestina, e a senhora fez um fellow fora, né? Foi uma das 3 mulheres que foram fellows de Houghton. Eu me lembro até quando eu vi essa notícia, me marcou muito. Como eu disse, a gente tem vários exemplos. Eu tenho muitos homens neurocirurgiões que me inspiram, grandes padrinhos, né? Como a senhora sabe. Mas a gente está trazendo também essa diversidade por não ter tanto espaço. Eu acho que isso que chama um pouco a atenção. Então eu digo, até quando eu vi essa notícia de 3 mulheres, eu tinha outras inspirações masculinas que também fizeram esse fellow e, enfim, em várias atuações, mas quando a gente vê uma coisa ali parecida com a gente se toca de uma maneira diferente. Mas eu queria saber, como eu disse, a questão do seu fellow fora, como a senhora vê o papel da formação no Nordeste? Ela precisa sempre ser complementada ou, na verdade, é uma junção de conhecimento do que nós temos? Como é que a senhora vê a função do buscar fora para trazer para a nossa realidade, para o nosso estado, para a nossa região? Vou responder essa sua pergunta em 2 partes, porque 2, enquanto você falava, me acenderam na mente. A primeira é a história de 3 mulheres fellows de Houghton. Quando eu fui para o professor Houghton, eu não sabia que eu era a primeira fellow mulher, porque isso para mim nunca foi uma surpresa. Eu acho que a gente deve festejar a presença das mulheres, eu acho que a gente deve celebrar a colaboração que elas dão no campo, mas isso é absolutamente normal. Exato. Exatamente, é isso que eu digo, gente, é para ser normal. A normalidade é haverem mulheres. A gente celebra porque a presença das mulheres traz um outro clima, né, em qualquer lugar. Mas isso é a normalidade. Então, isso nunca me ocorreu até que me contassem, né? Isso nunca existiu até que me contassem que eu era a primeira mulher. A segunda parte, você estava perguntando sobre a formação do neurocirurgião no Nordeste. Veja, eu acho que todas as escolas, independente de onde a pessoa estiver, né, cursando, e a residência é um curso de pós-graduação com hands-on, isso é uma residência. Ela vai ter características específicas, nenhuma delas é perfeita, nenhum lugar, nenhum serviço é perfeito. Quando a gente interage, quando a gente sai do nosso ambiente de criação e a gente vê outras realidades, os horizontes se ampliam. Então, não só para um residente que está fazendo neurocirurgia no Nordeste, mas para qualquer residente em qualquer lugar do mundo, e a gente está falando, né, inclusive de residências em outros países, é necessário a gente fazer intercâmbio, aprender, ver outras realidades, para entender que a neurocirurgia é um campo muito amplo, né, com subespecialidades que são universos. Então, acho sim, sempre, muito necessário. Eu tenho uma visão muito parecida quando, às vezes, a gente fala de estudar em outros locais fora, às vezes parece que é uma desvalorização do nosso, mas eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem muita coisa boa, mas eu acredito que o conhecimento está disperso na sociedade, né? Isso é até uma frase de um economista, mas eu sempre penso nisso, que a gente não sabe de tudo e muito menos a nossa região. Então eu acho que
buscar fora não significa que não temos tantas coisas boas, mas significa complementar e crescer, né? E isso em qualquer lugar do mundo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito incrível quando, enfim, eu tive uma experiência também de aprendizado fora, foi como tinham pessoas de outros lugares, outros países, e elas contribuíam também, cada um com seu conhecimento e sempre somando. E outra pergunta que eu queria fazer é como é que a senhora vê realizar e exercer a neurocirurgia no Nordeste hoje? Quais são os desafios, o lado positivo? O que é que a senhora acha da nossa visão para a neurocirurgia? Essa é uma pergunta que merece a consideração um pouco. Eu vou entrar numa área que hoje é muito polarizada, mas vou entrar um pouco em política. A gente vive em um país, o Nordeste é um país discretamente diferente do restante do país, historicamente diferente. E longe de mim advogar que a gente merece, por isso, considerações especiais. As pessoas no Nordeste são valiosas, têm extremo potencial e a gente tem uma história para trilhar, né? A gente tem muita capacidade, mas a gente tem um histórico diferente de outras áreas do país. Então a gente precisa levar isso em consideração para dizer que num lugar como o que a gente vive, não é possível a gente não fazer neurocirurgia pública. E não fazer neurocirurgia pública da melhor forma possível. Então, eu sempre trabalhei no serviço público como minha primeira opção. Eu acredito no serviço público. Se a gente olhar rapidamente, os nossos pacientes perguntam assim, onde é que eu encontro um bom médico? Se você olhar, todos os bons médicos estão no SUS e fazem também algum trabalho fora. A gente tem uma tendência a desvalorizar o serviço público, a neurocirurgia pública. Não é necessário isso para valorizar outras coisas. A gente não precisa, né, destruir uma coisa para valorizar outra. As duas coisas podem funcionar igualmente. Mas considerando a região que a gente vive, o nosso histórico, eu acho que a gente precisa valorizar a neurocirurgia pública e fazê-la com muito orgulho, que foi o que, né, sempre fiz. Perfeito. E como eu disse, a gente está direcionando muito para as mulheres, mas eu acredito muito no que a senhora diz. Eu acho que deveria ser uma coisa normal e eu acho que um dia a gente vai chegar, um dia que não vão perguntar, mas você é mulher na neurocirurgia, porque isso para mim é tão irrisório. E eu lembro uma aula até que eu assisti sua, e a senhora falou algo que eu acredito também, que falou, nossa, falam que neurocirurgia não é uma coisa para mulher, e a senhora disse, eu acho que até seria uma coisa para mulher, e é exatamente isso que eu penso, porque, assim, as questões, né, que levam à situação atual dessa, por exemplo, porcentagem tão pequena da mulher, não tem correlação com as características da mulher, não tem correlação necessariamente com as características de neurocirurgia, mas são muitas coisas, né, envolvidas na escolha, na decisão, na própria história mesmo da mulher na sociedade. Mas quando a gente vai para dentro da neurocirurgia, é uma coisa tão normal, né? A gente, dentro de um bloco cirúrgico, não é, as pessoas falam como se fosse algo assim, vamos dizer assim, anômalo. Mas se a gente não soubesse desses números, eu acho que no nosso dia a dia a gente nem pensaria sobre isso. No entanto, o que eu vejo e que eu recebo muito, principalmente na internet, sabe? É um receio muito grande de mulheres fazerem neurocirurgia. E eu comento muito, eu acho que vocês se apegam muito aos números antes de entrar. E eu fico até feliz, como eu estou dizendo, de ter essa representatividade. A gente vir aqui falar e mostrar para essas pessoas, só mostrando o quão normal é, sabe? Não é exaltar ou diminuir, é só normalizar. Eu acho que uma coisa que logo, logo vai ser possível. Mas eu queria que a senhora desse um conselho para essas meninas, para essas mulheres que pensam em fazer neurocirurgia e que muitas vezes, vamos dizer assim, se assustam, se paralisam pelos números, né, pela porcentagem baixa ou muitos comentários. Inclusive, eu costumo dizer que antes de eu fazer neurocirurgia, os maiores comentários para eu não fazer neurocirurgia acerca de ser mulher não eram comentários de neurocirurgiões, mulheres ou homens. Eram pessoas que não eram da área. E aí eu até digo para essas estudantes, olha, quando você for para a área, você vai ver que você vai trilhar o seu caminho tranquilo, isso não vai influenciar, sabe? Mas quando às vezes, pessoas que não são da área, sabem dos números, sabe? Fazem certas mensagens que assustam essas mulheres.
E eu queria falar, a senhora que é uma grande representante de inspiração, para falar para elas o que a senhora diria. Certo. Primeiro, a gente precisa pensar do ponto de vista pessoal. Uma pessoa que vai fazer uma escolha para uma carreira deve ter o bom senso de examinar qual é a vida que se tem nessa carreira. Eu acabava de dizer, neurocirurgia é um campo amplo. Você pode escolher o estilo de vida que você quer ter dentro da neurocirurgia. Perfeito. Se você quer se dedicar mais, se você quer, né, se aprofundar mais no seu lado profissional, você tem isso na neurocirurgia. Se você quer uma coisa um pouco mais tranquila, para que você possa dividir a sua vida de ter filhos, de ter família, isso existe dentro da neurocirurgia, são escolhas. Então, se é para dar algum conselho, o primeiro que eu daria era: observem a vida dos neurocirurgiões em diferentes áreas e vejam se isso é compatível com a sua ideia da sua vida no futuro. Então essa seria a primeira consideração. A segunda é a consideração para as mulheres como um grupo. A gente tem que entender que às vezes a gente é levado a se comportar de um jeito que não valoriza as nossas contribuições na sociedade. Às vezes a gente é influenciado a valorizar coisas e atitudes que de certa forma desmerecem a mulher como grupo. Então, se as pessoas têm uma ideia pré-concebida de qual é o papel da mulher, vamos examinar essa ideia, né, antes de adotar essa ideia. Neurocirurgia como profissão exige o quê? Exige dedicação, exige estudo. Você gosta de estudar, você tem isso. Exige na prática atenção, dedicação ao paciente, capacidade de ouvir. Tempo, se você tem isso, neurocirurgia é uma carreira para você. Dentro do bloco cirúrgico, neurocirurgia exige detalhe, existe a aplicação do conhecimento teórico na prática. Se você é capaz de fazer isso, né, você tem essa aptidão para a neurocirurgia. E existe habilidade e destreza, que de todas essas coisas é o que mais pode ser treinado. Então, eu sempre acho que as mulheres precisam parar de se comportar num grupo como um rebanho, precisam começar a ter suas atitudes próprias, precisam examinar suas consciências, saber o que realmente querem e aí escolher a vida que querem. E se essa vida é neurocirurgia, venham ser felizes na neurocirurgia. Perfeito. E eu sempre digo que a infelicidade, ela é feita por você não saber o que você quer e você fazer algo diferente do que você acredita. Então, o primeiro passo é fazer muito isso, se examinar. Eu acho que autoconhecimento é isso. Às vezes você vive uma vida de acordo com o que o outro acha, com o que o outro pensa, e em incongruência com o que você acredita. E sempre vai levar à infelicidade, né? Mas quando você vive aquilo que você acredita, seja qualquer vertente, como a senhora disse, cada um vai ver uma vertente diferente e vai ver algo que vai querer seguir. E se você traçar a sua linha e for onde você acredita, né, com ética e compromisso com a sua profissão, você vai ser feliz. Então, eu acho que é isso que importa. Muito obrigada, doutora Carol. Foi um prazer, estar com a senhora. Raíssa, obrigada.